com vocês. Aqui quem fala é a professora Ana Paula. Na aula de hoje a gente vai corrigir o segundo TD de revisão, que correspondem às aulas 3 e 4, tá bom? Vamos lá. Paulo quer fazer uma viagem de cerca de 300 quilômetros e seu carro faz, em média, 13 quilômetros com cada litro de gasolina. Então, ele quer fazer uma viagem de uma cidade qualquer, que eu posso chamar de A, até uma determinada cidade B, e a distância entre elas é de 300 quilômetros. E o que acontece? O carro dele vai fazer 13 quilômetros a cada 1 litro de gasolina. Então, quando ele andar 13 quilômetros, ele gastou 1 litro. Andou mais 13, gastou mais 1 litro. O que ele está querendo saber? Quantos litros de gasolina, no mínimo, o tanque de seu carro deve ter para que ele possa fazer essa viagem? Tá? Então, o que acontece? Como a gente acabou de ver, a cada 13 quilômetros que ele percorre, ele gastou 1 litro. Então, percorreu 13, gastou 1 litro, mais 13, gastou mais 1 litro, mais 13, gastou mais 1 litro. Então, na verdade, eu vou querer saber aqui quantas vezes que esse 13 vai caber dentro do 300. Porque se ele coubesse, por exemplo, 3 vezes, eu saberia que iria gastar 13 litros. Como eu não sei quantas vezes o 13 cabe aqui dentro, eu vou ter que fazer essa continha. Se eu quero saber quantas vezes o 13 cabe dentro do 300, eu vou fazer uma divisão. Então, eu vou dividir o 300 por 13, certo? Vou pegar o 30. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 30? Ele cabe 2 vezes. 2 vezes 13 vai dar 26. Nossa, travou. Não dá para tirar 6 de 0, peço emprestado uma dezena aqui. Aqui ficou 2, aqui ficou 10. 10 menos 6 é 4. Zerou, aqui eu vou descer o 0. Quantas vezes o 13 cabe dentro do 40? Ele cabe 3 vezes. 3 vezes 13 vai dar 39 e vai sobrar 1. Eu quero continuar essa conta. O que é que eu faço? Põe um 0 aqui e uma vírgula aqui. Ainda não dá para dividir 10 por 13. Eu vou colocar outro 0 aqui e um 0 aqui. Quantas vezes o 13 vai caber dentro do 100? Eu acredito que 7 vezes. Deixa eu ver se é 7. Quanto é 13 vezes 7? 7 vezes 3, 21. Boto 1, lá vai 2. 7 vezes 1, 7 mais 2, 9. 91. Exatamente, 7 vezes. E quanto é 7 vezes 13? 91. Quando for subtrair aqui, vai dar 9. Mas o que interessa aqui é que já apareceram 2 casas decimais. 2 casas após a vírgula. Então, já vou parar por aqui. Tá? Então, quantas vezes que o 13 cabe dentro do 300? 23,07 vezes. Ou seja, ele vai gastar pelo menos 23,07 litros. Então, a pergunta é: quantos litros de gasolina, no mínimo, o tanque do seu carro deve ter para que ele possa fazer essa viagem? Então, ele tem que ter, no mínimo, ele vai gastar mais do que 23. Ele vai gastar 23,07. Então, ele tem que ter, no mínimo, 24 litros. Tá bom? Item B de bolo. Certo? Segunda questão. Ontem, em sua oficina mecânica, José consertou 36 veículos. 36. Pela manhã, ele consertou o triplo de veículos que ele consertou à tarde. Então, na parte da tarde, ele consertou. Então, vamos aqui. Então, em sua oficina mecânica, ele consertou 36 veículos. E o que ele consertou pela manhã é o triplo do que ele consertou à tarde. Então, se ele consertou no período da tarde X veículos, no período da manhã, ele consertou 3 vezes isso. X, X e X, certo? A pergunta é: quantos veículos ele consertou no período da tarde? No período da tarde, ele consertou apenas uma parte dessa aqui, certo? Mas observe que quando eu olho para a figurinha aqui, é como se eu estivesse dividindo a quantidade de veículos em 4 partes iguais. Então, quando eu divido 36 em 4 partes iguais, quanto é que dá? 36 dividido por 4. Quanto é que dá? A gente sabe que dá 9. Então, quer dizer que à tarde ele consertou 9, pela manhã ele consertou 9, mais 9, mais 9. Mas a pergunta é: quantos ele consertou no período da tarde? No período da tarde ele consertou 9. Certo? Deu para entender? Terceira questão. Na Amazônia brasileira existem aproximadamente 2.800 espécies diferentes de peixes de água doce. Na Europa existem cerca de 200 espécies.
Assinale a alternativa que apresenta quantas vezes a Amazônia possui o total de espécies de toda a Europa. Então, ó, na Amazônia brasileira tem 2.800 espécies. E na Europa tem apenas 200 espécies. A questão está querendo saber quantas vezes que a quantidade de espécies da Amazônia é maior do que a quantidade de espécies da Europa, tá? Será que essa quantidade é maior do que 200 uma vez, duas vezes, três vezes? Não sei, tá? Então, na verdade, eu estou querendo saber quantas vezes que o 200 vai caber aqui dentro do 2.800. Será que ele cabe duas vezes, três vezes, quatro vezes? Eu quero que o 200 chegue em 2.800. Eu quero saber quantas vezes que ele vai caber, certo? Então, eu quero saber quantas vezes que o 200 cabe dentro do 2.800. Eu divido 2.800 por 200. Quando eu divido números que terminam com zero, eu não tenho muito trabalho, porque eu posso fazer o cancelamento de zeros, tá? É como se eu dividisse por 10 aqui e aqui, aí esse zero vai embora com esse, por 10 de novo, esse zero vai embora com esse. O que é que sobra? 28 dividido por 2. Então, vou pegar só o 2. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 2? Uma vez. 1 vezes 2 é 2. 2 menos 2 é 0. Desço 8. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 8? 4 vezes. 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Então, a quantidade de vezes que a Amazônia possui, a quantidade de espécies que a Amazônia possui a mais do que a Europa, são 14 vezes. Item correto é o item A. Ok? Quarta questão. Da rodoviária de uma cidade partem 3 linhas de ônibus. Os horários de cada linha são apresentados na tabela abaixo. Então, a primeira linha sai a que horas? Sai às 6 horas. A segunda linha sai que horas? 6 horas e 30 minutos. E a terceira linha sai às 7 horas. E de quanto em quanto tempo cada linha sai? A primeira linha vai sair um ônibus dessa linha a cada 12 minutos. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Aqui a gente tem a primeira linha, a segunda linha e a terceira linha, certo? E qual é o horário de partida de cada linha? A primeira linha, o primeiro ônibus vai sair às 6 horas da manhã. A segunda linha, o primeiro ônibus vai partir às 6 horas e 30 minutos. E a terceira linha, ele vai partir às 7 horas, certo? A questão está querendo saber que horas que esses 3 ônibus vão partir juntos do terminal, tá? O primeiro ônibus, ele vai sair às 6 horas da manhã, só que vai partir um ônibus a cada 12 minutos. Então, se o primeiro saiu às 6, o segundo dessa linha vai sair 6 e 12, certo? O próximo, 6 e 24. Eu estou aumentando de 12 em 12, certo? O próximo, 6 e 36. O próximo, 6 e 48. Eu tenho que chegar pelo menos às 7 horas, que é o horário de saída da terceira linha, ó. Certo? Ó, 6 e 48. O próximo, 7 horas. Tá? Então, o horário... Esses aqui são os primeiros horários do ônibus da primeira linha. Agora, eu vou para o ônibus da segunda linha. O primeiro vai sair às 6h30, certo? Só que sai um ônibus dessa linha a cada 15 minutos. Então, se o primeiro saiu às 6h30, o próximo é às 6h45. O próximo, às 7 horas. Ah, então quer dizer que eles vão partir juntos do terminal a que horas? O primeiro horário? Às 7 horas. Só que quando a gente vai olhar as alternativas, não tem 7 horas. Tem 7h30, 8 horas, 9h36, 10h45. Então, quer dizer que eu tenho que continuar essa conta. Certo? Então, eu tenho que continuar. Aí eu vou lá. Da primeira linha, 7h12, 7h24, 7h36, 7h48, 8 horas. Então, aqui vai aparecer, o próximo número que vai aparecer aqui na primeira linha é 8 horas, certo? Vamos agora para a segunda linha, a cada 15 minutos. Então, vamos lá. Então, eu estou em 7, aí eu vou ter 7h15, 7h30, 7h45, 8 horas. Da terceira linha, a cada 10 minutos, eu vou ter 7h10, 7h20, 7h30, 7h40, 7h50 e 8 horas. Tá? Então, o próximo horário onde eles vão se encontrar vai ser exatamente às 8 horas da manhã. Certo? Então, observem que eles se encontraram às 7, vão se encontrar às 8.
vão se encontrar futuramente às 9, eles vão se encontrar a cada 60 minutos, tá bom? Quinta questão. Paula e Pedro fizeram uma viagem de motocicleta. Paula guiou 694 quilômetros, então Paula guiou 694 quilômetros e Pedro guiou 245 quilômetros a mais do que Paula. Quantos quilômetros guiaram os dois juntos? Então, vamos lá. Paula guiou 694. E Pedro? Pedro guiou o que a Paula guiou, que é 694, mais 245. Então, quanto que os dois guiaram juntos? É só somar. Certo? Primeiro eu vou somar Pedro, depois eu vou somar Paula, tá? Pedro vai dar 4 mais 5 é 9, 9 mais 4 é 13, bota o 3 lá vai em 1, 1 mais 2 é 3, 3 mais 6 é 9. Então, Pedro guiou isso daqui. E os dois juntos? 694 mais 939. 9 mais 4 é 13, bota o 3 lá vai em 1, somando aqui vai dar 13, lá vai em 1, aqui vai dar 16. 1633, o item correto é o item C. Sexta questão. Um automóvel bem regulado percorre 16 quilômetros com 1 litro de combustível. Em uma viagem de Guaíra a Curitiba, o automóvel consumiu 48 litros. Quantos quilômetros o automóvel percorreu? Então, ó, o automóvel vai fazer um percurso de Guaíra até Curitiba. Não interessa quantos quilômetros é por enquanto, certo? Mas o que a gente sabe na questão? Que ele consumiu durante esse percurso 48 litros, certo? Se ele consumiu 48 litros e a cada 1 litro ele percorre 16 quilômetros, quantos quilômetros foi que ele percorreu? Então, a cada 1 litro é 16. Então, se ele percorrer mais 1 litro, se ele percorrer mais 16, se ele percorrer mais 16 quilômetros, é mais 1 litro que ele gastou. Mais 16, é mais 1 litro que ele gastou. Mas quantos litros foi que ele gastou? Ele gastou 48. E a cada 1 ele percorre quantos quilômetros? 16. Então, basta fazer o 16, 48 vezes, certo? Então, vamos aqui. 8 vezes 6 é 48, boto 8, sobe 4. 8 vezes 1 é 8, mais 4 é 12. 4 vezes 6 é 24, vai 2. 4 vezes 1 é 4, mais 2 é 6. Quando você somar isso aqui tudinho, que não vai dar para vocês verem, vou colocar aqui, tá? Vai dar 8, 2 mais 4 vai dar 6, 1 mais 6 vai dar 7. 768 quilômetros. Item correto é o item D, certo? Sétima questão. O preço de uma centrífuga de roupas era de R$ 390 à vista. Juliana comprou-a em 5 prestações de 95. Quanto Juliana pagou de acréscimo pela centrífuga de roupas? Então, se ela pagasse de uma vez, ela pagava 390. Mas ela pagou parcelado, ela pagou 5 de R$ 95. Quanto é que dá o 95 5 vezes? Então, vamos multiplicar. 5 vezes 5 vai dar 25, bota o 5, sobe 2, 5 vezes 9, 45, mais 2, 47. Então, ela pagou, na verdade, R$ 475. Mas não era para ser 390? Então, quanto foi que ela pagou a mais? Então, basta fazer 475 menos 390. 5 menos 0 é 5. Não dá para tirar 9 de 7. Eu peço emprestado. Aqui ficou 3, ganhei uma dezena. 17 menos 9 vai dar 8. 3 menos 3 é 0. Então, ela pagou a mais R$ 85. Ok? Item A. Oitava. A mãe de Ana Cristina pediu que ela organizasse seus livros. Como Ana Cristina é uma boa leitora, ela verificou que havia 294 livros espalhados pela biblioteca. Ana Cristina quer organizá-los em uma estante de 7 prateleiras. Se Ana Cristina dividir o total de livros pelo número de prateleiras, saberá quantos livros deverá colocar em cada prateleira. A pergunta é: quantos livros deverão ser colocados em cada prateleira?
Tá? Então, se ela tem 294 e quer colocar em 7 prateleiras, então, quantos caberão em cada prateleira? Eu vou ter que dividir, tá? Então, eu vou fazer 294 e eu vou distribuir em 7 prateleiras. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 29? 4 vezes. 4 vezes 7, 28. Subtraindo, sobra 1, vou descer o 4. Quantas vezes o 7 cabe dentro do 14? 2 vezes, né? 2 vezes 7, 14. 14 menos 14. Gente, eu peço que vocês, antes de olhar a minha correção, vocês tentem fazer sozinhos. Eu não dou uma pausa para vocês pensarem, para o vídeo não ficar muito longo, tá certo? Mas é para vocês fazerem isso, tá bom? Nona questão. Para o jogo entre Goiás e Atlético Goianiense, a torcida encomendou a uma loja de esporte 1.200 camisas. As camisas vieram distribuídas igualmente em 40 caixas. Com isso, podemos afirmar que cada caixa tinha quantas camisas? Ora, eu tenho 1.200 e elas vieram distribuídas em 40 caixas. Eu vou apenas dividir. Posso cancelar esse 0 com esse. O que é que sobra? 120 dividido por 4. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 12? Cabe 3 vezes. 3 vezes 4 é 12. 12 menos 12 sobrou nada aqui, né? Ó, esse 0 que sobrou, ele vem direto para o quociente. Então, a resposta é 30. Em cada caixa caberão 30 camisas. 10ª questão. Dona Augusta precisava de 850 gramas de farinha de trigo para fazer um pão e em casa ela só tinha 500 gramas de farinha de trigo. Então, ela precisava ter 850, só que ela só tinha 500. Aí, o que foi que ela fez? Ela teve que comprar um pacote de 1 quilo e dele retirar a parte que faltava. Então, ó, se ela comprou 1 quilo corresponde a 1.000 gramas, certo? Aí, ela retirou desses 1.000 gramas a parte que ela precisava. Se ela precisava de 850 e só tinha 500, ela precisava ainda de quanto? De mais 350. Tá? Então, ela retirou dos 1.000 que ela comprou, 350. Então, quanto restou no pacote de 1.000, já que ela tirou 350? É só fazer a continha. 0 menos 0 é 0. Não dá para tirar 5 de 0. Peço emprestado a esse daqui, que zerou. Aí, aqui, ganhei uma dezena. Certo? Só que esse aqui também não tem. Então, esse aqui emprestou. Ficou com 9. Aqui, fiquei com 10. 10 menos 5 é 5. 9 menos 3 é 6. Tá? Então, no pacote de 1.000 que ela comprou, restaram apenas 650 gramas. Ok? O item correto é o item D. 11ª questão. Márcia e Rodrigo decidiram juntar seus selos e iniciar uma coleção em dupla. Então, você tem aí Márcia e Rodrigo. Juntos, eles têm 1.200 selos. Márcia tinha 300 selos a mais que Rodrigo. Com quantos selos Rodrigo contribuiu para iniciar essa coleção? Então, quando você junta os selos da Márcia com os selos do Rodrigo, vai dar um total de 1.200 selos. Só que a questão fala que Márcia tem 300 selos a mais do que Rodrigo. Então, quer dizer que quando você tira 300 daqui, quando você tira 300 do total e dividir por 2, eles vão ter a mesma quantidade. Então, por exemplo, ó, quando você soma a quantidade de Márcia mais a quantidade de Rodrigo, dá 1.200, certo? Só que Márcia tem 300 a mais. Aí você vai fazer o seguinte, você vai tirar 300 do total, que é a quantidade que Márcia tem a mais. Quando você tira 300 de 1.200, vão restar 900. Então, quer dizer que o que restou está em igual quantidade para os dois. Então, eles agora vão ter a mesma quantidade, porque a quantidade que Márcia tinha mais eu retirei, certo? Então, vou pegar agora esse 900 aqui e vou dividir por 2. Quando a gente divide 900 por 2, vou fazer a conta aqui bem calma, mas vocês já sabem que o resultado vai dar 450, né? Vamos aqui, ó. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 9? Ele cabe 4 vezes. 4 vezes 2 é 8. Vai sobrar 1. Aí eu desço 0. Quantas vezes o 2 cabe dentro do 10? Ele vai caber 5 vezes. 5 vezes 2 é 10 e não vai sobrar nada. Mas ainda tem um 0 aqui. Ele vai vir direto para o quociente. Então quer dizer o seguinte. Quer dizer que tanto a Márcia quanto o Rodrigo vão ter 450 selos
quando eu tiro a quantidade que a Márcia tem a mais. Então, o que é que acontece? O Rodrigo tem 450 e a Márcia tem 450 mais 300, certo? Pergunta é, com quantos selos Rodrigo contribuiu para iniciar a coleção? Ele contribuiu com 450 selos, certo? Décima segunda, um aparelho de som cujo preço à vista é 680, o preço dele à vista é 680, está sendo vendido em 5 parcelas, sendo uma entrada de 80 e mais 4 prestações iguais e sem juros. Qual é o valor de cada prestação? Então, se ele for vendido à vista, né, a pessoa vai pagar 680, certo? Mas a pessoa também pode pagar parcelado. E ela pode fazer da seguinte forma, ela pode pegar o valor à vista, dar 80 de entrada. Quando ela dá 80 reais de entrada, o que é que vai sobrar para ela? 600 reais. Aí ela vai ter que dividir esse valor, depois que ela já pagou 80, ela vai ter que dividir esse valor em 4 parcelas iguais. Então, a gente vai pegar os 600 e vai dividir por 4, certo? Quantas vezes o 4 cabe dentro do 6? Ele cabe uma vez. 1 vezes 4 é 4, sobra 2, deixa o 0. Quantas vezes o 4 cabe dentro do 20? 5. 5 vezes 4 é 20, não sobra nada. Esse 0 que sobrou vai vir para o quociente. Então, ele vai pagar 80 reais de entrada e mais 4 parcelas de 150 reais. Então, qual é o valor de cada prestação? 150 reais, certo? 13ª. Dona Luísa comprou um saco de 50 balas para distribuir, olha, distribuir igualmente entre seus 8 sobrinhos. Quantas balas deverão ser dadas a cada sobrinho para que restem ainda 10 para a Dona Luísa? Então, ela tem 50 balas. Aí, ela vai querer distribuir entre seus 8 sobrinhos. Só que ela não vai distribuir tudo. Ela ainda quer ficar com quantas balas? Com 10. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 10 que ela quer ficar com ela e já vou tirar daqui para poder guardar. Então, quando eu faço 50 menos 10, a gente sabe que resta quanto? Resta 40, certo? Então, na verdade, ela não vai distribuir 50, ela só vai distribuir 40. Por quê? Porque ela quer guardar 10. Então, vou pegar 40 e vou dividir por 8, que é a quantidade de sobrinhos que ela tem. E 40 dividido por 8 é 5, certo? Então, a pergunta é, quantas balas deverão ser dadas a cada sobrinho? 5 balas. Então, o item correto é o item C. 14ª questão. A soma das idades de Marta e João é 200 reais e no mês passado, Marta gastou... Só me encontrar aqui. Então, quando a gente soma a mesada da Marta com a mesada do João, dá 200 reais. Só que no mês passado, a Marta gastou 70 e o João gastou 40. E ao final do mês, estavam com as mesmas quantias. A mesada de Marta é? Então, vamos aqui. Então, no começo do mês, eles ganharam lá a mesada deles. E quando a gente soma a mesada dos dois no começo do mês, dá quanto? Dá 200 reais. Só que a Marta foi e gastou 70 e o João gastou 40. Então, no total, eles gastaram 70 mais 40. Eles tiveram um gasto de 70 mais 40, 110 reais, certo? Mas a mesada deles, quanto que era? Era 200. Então, se a mesada era 200 e eles gastaram 110, tá restando quanto de mesada para os dois? Tá restando 90 reais, certo? Resta 90 reais. Só que a questão fala que ao final do mês, eles estavam com a mesma quantidade. Mas sobrou quanto? 90. Como sobrou 90 e eles estavam com a mesma quantidade, quer dizer que esse 90 a gente vai ter que dividir por 2. Quando a gente divide 90 por 2, dá 45. Quer dizer que ao final do mês a Marta tinha 45 e o João também tinha 45. Mas a questão está querendo saber quanto que é a mesada de Marta. Ora, no final do mês a Marta tinha 45. Isso aqui é ao final do mês, né? A Marta tinha 45 e o João também tinha 45. Ao final do mês eles tinham a mesma quantidade. Mas no começo do mês, a Marta tinha 45 mais 70.
Por quê? Porque ela tinha gasto 70. Então, na verdade, a mesada dela é 70 mais 45, que dá 115. E se eu quiser saber a mesada do João, é 45 mais o que ele gastou, que é 40, R$ 95. Tá? Então, qual é a mesada da Marta, na verdade? É R$ 115. O item correto é o item A. Certo? 15ª questão. Em um campeonato de futebol, Carlos marcou 2 gols. Gildo marcou 4 gols a mais que Carlos. Ele marcou 4 a mais que Carlos. Se o Carlos marcou 2 e ele marcou 4 a mais, basta fazer 2 mais 4, que é 6. E Bizu marcou 1 gol a menos que Gildo. E Bizu marcou 1 a menos que Gildo. Como o Gildo marcou 6, o Bizu marcou 6 menos 1, ou seja, ele marcou 5. A pergunta é, quantos gols Bizu marcou? 5 gols. Item correto é o item C. 16ª questão. Camila resolveu aproveitar as ofertas da semana de uma loja de departamentos. Ela comprou à vista uma unidade de cada mercadoria. O micro-ondas, que era 449, estava sendo vendido por 359. E o fogão de 4 bocas, que era 549, está sendo vendido por 399. A pergunta é, quanto Camila economizou em relação ao preço normal? Então, vamos aqui. Quanto foi que ela economizou no micro-ondas? Vamos fazer a conta. No micro-ondas. Então, no micro-ondas, era 449 e ela pagou 359. É só subtrair para saber quanto foi que ela economizou, né? 9 menos 9, 0. Não dá para tirar 5 de 4. Esse emprestado aqui fica 3, aqui fica 14. 14 menos 5 é 9. 3 menos 3 é 0. Então, só no micro-ondas ela já economizou R$90. E no fogão? Era 549 e ela pagou 399. 9 menos 9 é 0. Esse emprestado aqui, para poder tirar 9 de 4, que não dá, né? Ó, esse emprestado fica 4, aqui fica 14. 14 menos 9 é 5. 4 menos 3 é 1. Então, no fogão, ela economizou R$150. Então, quanto foi que ela economizou no total? Ela economizou 150 mais 90, que vai dar 240, certo? Some 2 aqui, tá? Então, ela economizou R$240. 17ª questão. Durante as férias, a Matilde, a mãe e o pai fizeram um total de 26 chamadas pelo telefone fixo. Então, a total de chamadas que a Matilde fez, mais a sua mãe, mais o seu pai, fizeram um total de 26 chamadas, certo? A Matilde fez 5 chamadas, então a Matilde fez 5. E a mãe fez o dobro das chamadas que o pai fez. Então, a Matilde fez 5. Então, quer dizer, se a Matilde fez 5, significa dizer que o pai mais a mãe fez 26 menos 5, certo? Porque a quantidade que Matilde fez mais a mãe e o pai dá 26. E ela sozinha fez 5. Significa dizer que o pai mais a mãe fizeram 26 menos 5. Então, o pai mais a mãe fizeram um total de 21 chamadas, certo? Mas a questão fala que a mãe fez o dobro das chamadas que o pai fez. Então, aqui o total de chamadas é 21, certo? Então, a mãe fez uma quantidade X. Então, o pai fez uma quantidade X e a mãe fez o dobro que o pai fez. Então, se o pai fez X, a mãe fez o dobro. Fez X mais X, certo? Ó, a mãe fez o dobro das chamadas do pai. Então, se o pai fez uma quantidade X, a mãe fez X mais X. Então, quer dizer que 21 chamadas eu vou ter que dividir para 3. Quando eu divido 21 para 3, 21 dividido para 3 vai dar quanto? Vai dar 7. Então, quer dizer que o pai fez 7 e a mãe fez 7 mais 7, que é 14. Qual é a pergunta?
Quantas chamadas fez a mãe de Matilde? A mãe de Matilde fez 14. Quando você avalia os itens, não tem nenhum item que tenha 14, tá? É porque veio errado aqui. Mas quantas chamadas a mãe de Matilde fez? Ela fez 14 chamadas. Ok? Então, façam uma correção aí no caderninho de vocês. Certo? 18ª. A prova de matemática de Isabela tem 11 questões. 11 questões. Sendo 7 de múltipla escolha, ou seja, 7 onde ela tem que escolher as alternativas. Então, são 7 de múltipla escolha. E 4 discursivas. E 4 onde ela vai ter que escrever, discursar sobre as questões, certo? Cada questão de múltipla escolha vale 2 pontos. Cada questão de múltipla escolha vale 2 pontos, certo? Então, a cada uma que ela tem 2 pontos. Como ela tem 7 de múltipla escolha, ela tem 2 vezes 7, que vai dar 14 pontos. E cada questão discursiva vale 4 pontos. Como ela tem 4 questões discursivas e cada uma vale 4 pontos, 4 vezes 4 é 16. Então, aqui ela vai fazer 14 pontos e aqui 16 pontos. Mas o que a questão está querendo saber? Qual é o valor total dessa prova? Então, na de múltipla escolha, ela vai fazer 14 pontos e na discursiva ela vai fazer 16 pontos. É só somar 14 mais 16. 4 mais 6 é 10, sobe 1, vai dar 30. O item correto é o item B. 19ª. Ana coleciona CDs e guarda sua coleção numa estante que tem capacidade para armazenar 1.500 CDs. Hoje, a coleção de Ana está com 1.327 CDs. Quantos CDs ainda cabem na estante? Basta fazer 1.500 menos 1.327. Essa aqui é a quantidade que a estante tem de capacidade para receber os livros. Essa aqui é a quantidade que ela já tem de livros. Então, se eu quero saber quantos livros ainda posso colocar, basta tirar a quantidade que eu tenho da quantidade que cabe na estante, tá bom? Não dá para tirar 7 de 0. Quem vai emprestar aqui para todo mundo é o 5. Aqui ficou 4, aqui ficou 10. Aí eu empresto para lá, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 7 é 3. 9 menos 2 é 7. 4 menos 3 é 1. Então, nessa estante ainda cabem 173 livros. Questão 20. Fernando tinha R$ 83 e comprou a camisa do anúncio abaixo. Camisa, R$ 27. Após essa compra, quanto sobrou do dinheiro de Fernando? Ora, se ele tinha R$ 83 e a camisa custou R$ 27, gente, a língua está enrolando, perdão, tá? Então, assim, ele tinha 83 e a camisa custou 27. Então, eu quero saber quanto sobrou. Basta fazer 83 menos 27, né? Tenho que fazer aqui. Peço emprestado aqui para poder tirar. Fica 7, aqui fica 13. 13 menos 7 é 6. 7 menos 2 vai dar 5. R$ 56 é o que sobra para o Fernando. Então, é isso, gente. Cheiros e até a próxima aula. Tentem ver as questões que vocês não entenderam ainda e verifiquem o máximo de vezes que vocês puderem, mas aprendam. Se vocês ainda não entenderem, me procurem no privado, mas não fiquem com dúvida, tá bom? Até a próxima aula.